chão, Deus vai dar tapete de fogo da sua glória. Que não seja um teto, Deus, aqui nesse momento, mas seja uma nuvem de fogo da sua glória. Os seus anjos estejam aqui guerreando a nossa guerra. Para que a tua palavra, Deus, aquela palavra boa, perfeita e agradável, que ela venha frutificar em nossos corações, Pai. É em nome de Jesus que nós entregamos cada vida aqui e este momento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então nós estamos falando, que nós lemos aqui, aquele enfrentamento de Davi com Golias, né? Que era um gigante. E aí nós vemos que a palavra de Deus nos fala de 5 gigantes que haviam naquela época, que oprimiam o povo de Deus, os israelitas, né? E cada um desses gigantes dominava uma cidade. Em Gaza, em Asdod, em Arquilon, Ecrom e a própria Gate, que era onde Golias vivia, o gigante Golias. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus, a Bíblia fala que ele tinha 2,95 metros de altura, então não era qualquer um não, o cara era grande mesmo. Em contrapartida, a Bíblia fala que Davi era o menor da casa, né? O mais novo. Não menor em estatura, né? Mas menor da casa, o mais novo. Então a gente entende que Gate era ali bem próximo do Rio Jordão, onde os israelitas viviam. É como se fosse uma fronteira. E ali que tudo aquilo que os israelitas plantavam para sobreviver, para comer, todo aquele suor do trabalho dele, os filisteus, eles eram terríveis, irmãos, terríveis. Era um povo mau caráter mesmo, aquele povo que saqueava o povo israelita e judiava. Essa guerra durou por muitos anos entre os israelitas e os filisteus. Essa guerra morreu muita gente se perdeu nesse caminho, né, do povo de Deus. Mas naquele tempo, os moradores de Gate, né, dessas cidades vizinhas, eles pegavam a água, tudo que eles plantavam, tudo que eles pudessem pegar da mão dos israelitas, né? E a Bíblia fala que eles eram muito grandes, eram um povo de alta estatura, como a gente viu aqui agora, que a gente leu, que lá no 17, em 1 Samuel 17:4, fala bem a estatura. Depois vocês podem ler com calma em casa depois, né? Não sei se com intuito de curiosidade. Uma das partes da armadura dele pesava 70 quilos, ó. As escamas de bronze que pesavam 60 quilos e vestia uma couraça. Então só essa parte dele aqui pesava, às vezes, algum de nós, eu peso mais aqui, né? 60 quilos. Só isso que pesava. Então, esse povo filisteu, eles não cultivavam nada. Eles não trabalhavam nada, somente saqueavam. Isso era o maior prazer da vida deles, era judiar do povo de Israel, né? E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia a gente não enfrenta mais gigantes dessa altura hoje. A gente não tem mais isso, né? A humanidade foi mudando, né? A estatura foi mudando, né? E a gente hoje meio que se iguala, né? Existem umas pessoas um pouco mais altas, mas hoje tudo se iguala. Mas por que a gente entende isso? Porque a nossa luta hoje, ela não é contra gigantes. Mas essa luta ainda continua hoje. A nossa luta continua árdua. Ela continua sendo árdua para cada um de nós. E cada um de nós temos lutas. Temos dificuldade, né? Hoje temos muitos gigantes que a gente tem, que tentam oprimir a gente. Hoje a gente vê que, não sei se vocês sentem, às vezes parece que a gente acorda, parece que tem algo oprimindo a gente, né? Algo parece que já começa difícil o dia, né? Aí principalmente quando não ora, aí ainda fica pior ainda, né? E a gente tem percebido que o tempo tem se afunilado, parece que o tempo tem passado muito rápido, as circunstâncias da nossa vida tem sido muito atropelada, a gente parece que às vezes a gente faz, parece que ainda não fez. E eu creio que isso é uma estratégia do nosso inimigo, né? Ele se coloca como gigantes, como dificuldades nos nossos dias de hoje, né? Ele tenta nos atingir, tenta ali muitas vezes desfrutar do suor do nosso trabalho, né? Às vezes, como que acontece? Uma moto que quebra, né, irmão? A gente fica ali numa dificuldade, a gente sabe que vai ter que desprender um dinheiro. Às vezes é um acidente que acontece ali que você não está calculando, às vezes uma enfermidade. Muitas coisas continuam derrotando o povo de Deus. Mas a gente sabe que a derrota, né? Que os gigantes que tentam derrotar a gente, né? Eles só conseguem derrotar a gente quando a gente deixa. Então que a gente sai daqui com uma consciência. Que muitas vezes a gente tem deixado o inimigo, o nosso gigante, nos enfrentar, né? E às vezes tomar conta da nossa vida e a gente se sentir caído, se sentir derrotado, às vezes é porque nós permitimos. Então nós vamos sair daqui hoje cheios de esperança, cheios de fé, cheios de coisas que a gente vai conseguir vencer. Glória a Deus. Com muito mais força do que antes.
Porque eu creio que Deus nos chamou aqui hoje para nos encher de coragem. Amém. E a Bíblia fala que Davi, ele nunca colocou ele na frente, o eu dele na frente. Davi, ele sempre colocava Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, na frente. Não vai ser eu que vou lutar contra esse gigante. Não vai ser na força do meu braço. Vai ser Deus que vai na minha frente. Então que a gente comece a colocar Deus na frente de todos os nossos problemas. Não existe um problema maior que tenha mais que 2 metros de altura ou uma imensidão de altura, mas o nosso Deus, ele é muito maior que isso. A Bíblia fala que os pés dele, a terra, que a gente não consegue nem enxergar tudo a olho nu, né? A gente não consegue parar aqui normal e enxergar a terra toda. A Bíblia fala que a terra é o estrado dos pés de Deus. Quando a gente sabia quanto Deus é tão grande, né? E aí eu queria que você se perguntasse nessa noite: será que a gigante levou tanto dominando sobre a sua vida? Que você comece a identificar nessa noite. Quais são os gigantes que têm tentado te afrontar, que têm tentado te derrotar, que têm tentado te paralisar, que muitas vezes têm zombado da sua vida, têm zombado da sua família, zombado da sua fé. Então que vocês pensassem sobre isso. Muitas pessoas hoje têm vivido quadros de depressão, quadros de ansiedade, né? Um quarto escuro, muitas vezes você está ali, você só quer ficar naquele quarto escuro, naquela tristeza, naquela angústia. Para muitos isso é um gigante que a pessoa tem que enfrentar. Às vezes levantar da cama para ela é difícil. E isso não acontece só com quem não é crente, acontece com o crente também. Porque o inimigo, a Bíblia fala que ele está ao nosso de redor, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Então ele não vai descansar, o sonho dele não é pegar quem está lá fora. Muitas vezes é trazer esse gigante mesmo, aparecer como um gigante para nós, para tentar ver e falar: você não é filho de Deus? Você não é o cara que toda segunda-feira vai na célula? Você não é o cara que toda quarta-feira está lá no culto? Você não é o cara que todo domingo está lá no culto? Ele vai tentar minar a nossa fé em determinados momentos. E a gente que tem que falar para ele que não, aqui não. Então tem muitos problemas que a gente tem visto, um problema de comunicação dentro de casa, a gente tem visto, às vezes com a esposa. Isso pode crescer um gigante, às vezes, no relacionamento. Com os filhos, às vezes o chefe lá, o patrão no trabalho. Às vezes o gigante aparece desse jeito, uma perseguição,